Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe vocês, irmãos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tenho uma palavra tremenda, maravilhosa para você. Que a graça, a paz, a prosperidade, a benção, vida em abundância sejam aí sobre você, tua casa, tua família, teu trabalho. Que as mãos poderosas de Deus estejam sobre você para te abençoar em nome de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós estamos num novo mês bíblico que faz parte do calendário instituído por Deus. Todos os meses bíblicos trazem bênçãos para as nossas vidas e nós estamos vivendo dias proféticos, dias tremendos de bênção. E também estamos vivendo aquilo que nós chamamos de Moedim, tempos determinados por Deus, dias de festas bíblicas, dias de celebração. Para você entender todas essas coisas, eu tenho uma série de 4 vídeos que eu fiz na semana passada. Se você puder, assista para você compreender. E a partir desta semana, a partir de segunda-feira, eu já falei da festa das trombetas que nós celebramos. E comecei a falar sobre esses 10 dias que vão se seguir até o dia de Yom Kippur. Esses 10 dias são chamados de dias de retorno. E hoje eu quero falar sobre buscar pelas veredas antigas. Você já vai entender isso. E eu peço para você, fica comigo até o fim do vídeo. Por quê? Esse vídeo vai ser rápido. Eu tenho procurado fazer vídeos rápidos, nada longo, não quero que seja um assunto extenso. Se for necessário, eu falo um pouquinho um dia, um pouquinho no outro, mas eu quero que sejam vídeos rápidos para você assistir, para você então compartilhar também aí com alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também curta esse vídeo para você abençoar o nosso trabalho aí em nome de Jesus. Rapidamente eu quero ir para o texto, eu quero explicar para você isso. Primeiro, lembrando que nós estamos em dias que são chamados de dias de retorno. Falei isso ontem, assista o vídeo para você compreender. E esses dias de retorno, então, são dias preparados por Deus, onde Deus quer que nós retornemos, que nós voltemos às origens que Ele instituiu para nós, aos propósitos originais de Deus para a nossa vida, para nós voltarmos para o Senhor. Então hoje eu quero falar um texto aqui, eu quero estudar com você rapidamente, um texto muito interessante que está escrito, tá bom? No livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. O texto diz exatamente assim, olha: assim diz o Senhor, coloquem-se nos caminhos e observem e vejam e perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andem por ele. E então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Eu quero dividir esse texto aqui nos pedacinhos para você entender. E eu vou começar pelo final. Deus diz assim: perguntem sobre essas coisas e então andem por eles, e aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Bom, a primeira coisa é que nós sempre vivemos muito sobrecarregados. A nossa alma anda cansada, cheia, preocupada. Quantos problemas emocionais, psicológicos, sentimentais, quanta coisa invade a nossa mente e nos deixa mal. Quantas? Talvez você que está me assistindo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, nós queremos paz e Deus dá a receita para termos paz. Deus nos dá a receita para recebermos o quê? A shalom de Deus, a paz de Deus. Sabe por quê? Que quando eu começo os vídeos, eu falo graça, paz, prosperidade, vida, bênção, saúde, tudo em abundância sobre a sua vida, porque shalom significa isso. Paz é tudo isso e muito mais. Jesus veio trazer esse shalom, essa paz para a nossa vida.
E tudo isso está contido nesse versículo. Agora, olha que coisa interessante. Nós estamos falando sobre retorno. E esse vídeo, esse texto fala sobre retorno. Olha só. Deus começa dizendo: coloquem-se nos caminhos. Em algumas outras versões, talvez aí na sua Bíblia, vai dizer assim: pare sobre as encruzilhadas, ou pare nos cruzamentos. O que é um cruzamento? Ok? O que é um cruzamento? Você está indo por uma avenida ou por uma rua, e aí você tem um cruzamento. 4 direções: ir, voltar, para a direita ou para a esquerda. O cruzamento, ele representa um ponto onde você tem que tomar decisões. Para qual lugar, para qual lado, para qual direção, para qual caminho você tem que seguir. Então, quando Deus começa falando, pare onde vocês estão, pare nos cruzamentos. Ou seja, para nesses momentos que vocês têm que escolher um caminho para vocês seguir. Se vocês querem paz, vocês têm que trilhar o caminho que vai levar vocês para a paz. Que vai trazer paz, vai trazer bênção para vocês. Então, para no caminho que vocês estão seguindo. E Deus continua: e perguntem pelas veredas antigas. Perguntem pelas veredas antigas. E na frente ele fala assim: perguntem qual é o bom caminho. Nós já sabemos muito bem que o bom caminho é Yeshua, é Jesus. Ele disse de forma muito clara: eu sou o caminho. E a Bíblia toda concorda com isso, ok? A Bíblia inteira concorda que Jesus, que Yeshua é o caminho que Deus preparou para mim e para você, ok? Ele é o bom caminho, nós precisamos andar por ele. O que significa isso? Ouvir o que ele ensina, ouvir as coisas que ele ensinou. Esse bom caminho e as veredas antigas também são a mesma coisa, só que tem uma profundidade muito grande que eu quero compartilhar com você. Olha só o que o texto diz. Deus fala assim: perguntem pelas veredas antigas. E essas veredas antigas, traduzindo, significa perguntem pelos caminhos antigos. No hebraico, nós temos a frase Olam Zederek. Olam Zederek, que significa Olam. Olam significa eterno. Eterno. Derek, caminho. Então Deus está falando assim: olha, pare nesse momento que vocês têm que tomar decisões que vão trazer paz ou não para a sua vida. Pare no caminho que você está trilhando. Pare no caminho que você está andando. E busque pelas veredas antigas. Busque pelos caminhos antigos. Eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para você compreender. O que seria então esse caminho antigo? O que seria esse caminho antigo? Se eu vou colocar na tela aqui para você algo que eu acho muito interessante para você conseguir compreender. Olha só, presta atenção aí. Quando Deus fala busque pelas veredas antigas, isso nos faz olhar para duas coisas. Veredas antigas, caminhos antigos. Então, esse Olam Zederek, que representa caminhos antigos, tem a palavra Olam, e a palavra Olam significa eterno, eterno. Então Deus está falando: pergunte pelo caminho eterno, ou pelos caminhos eternos. E quais são esses caminhos eternos? São fundamentos eternos. Eu coloquei aí uma ilustração de tábuas de pedra escritas no céu. Eu já vou explicar isso para você. E do outro lado eu coloquei um patriarca representando Abraão, né? Que representa o quê? Caminho percorrido pelos antepassados, o caminho percorrido lá pelos antigos, lá pelos patriarcas. Ok? Eu coloquei essa ilustração só para você compreender aqui então comigo. Olha só, quando se fala de veredas antigas, nós podemos entender veredas antigas de duas formas. A primeira delas, Olam,
eterno. Derek, caminho eterno. Deus fala, busque pelos caminhos eternos. Mais do que isso, o significado disso. Busque pelos fundamentos eternos, pelos fundamentos que foram escritos, que foram constituídos na eternidade. Guarda isso. Existem escritos antigos judaicos que provam e que declaram que na eternidade, antes de Deus escrever tudo o que Deus escreveu, antes de Deus construir, antes de Deus criar tudo, Deus escreveu leis, regras, mandamentos, fundamentos que regeriam todo o universo. Preste atenção, na eternidade, Deus constituiu leis que regeriam todo o universo, tanto o universo espiritual quanto o universo físico. Deus já escreveu tudo na eternidade, por isso são chamados de veredas antigas, são chamados de caminhos eternos, fundamentos eternos. Por outro lado, Deus revelou isso e os antigos, os patriarcas, caminharam por esses caminhos eternos instituídos por Deus. Então eu tenho aqui uma coisa bastante interessante. Quando Deus chegou para Adão, colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden e eles pecaram, a história judaica, a tradição judaica e toda a história, e inclusive livros antigos judaicos, demonstram que Deus ensinou para Adão todos os seus caminhos eternos, todos os seus fundamentos, o que era errado, o que era certo, ou seja, Deus estava ensinando seus mandamentos. Não estava entregando para ele nada escrito, Deus foi entregar a Torá, as instruções, lá para Moshe, lá para Moisés. Mas Deus passou essas coisas para Adão, e Adão foi passando de geração em geração, foi passando para os seus filhos, e os filhos para os seus filhos, e chegou até Abraão. E olha que coisa interessante, eu não sei se você já reparou isso, mas quando Deus está conversando com Isaac, Deus declara para Isaac que Abraão obedeceu. Olha, preste atenção. Abraão obedeceu todas as leis, mandamentos de Deus. Aí você vai me falar, opa, mas espera aí, essas leis foram dadas lá para Moisés, Abraão nem nasceu muito antes, Abraão nem sabia disso. Olha só o que eu estou falando para você, está lá, está escrito, vamos lá. Vamos para Gênesis capítulo 26, do versículo 4 em diante. Deus está falando com Isaac. Deus fala assim para ele, olha, farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. A mesma promessa que tinha feito para Abraão. Eu lhe darei todas essas terras e por tua posteridade elas serão abençoadas. Serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, os meus mandamentos, os meus princípios e as minhas leis. Como Abraão poderia guardar tudo isso se Abraão não conhecesse? Então entenda que Deus já tinha ensinou Adão, Adão passou para a sua família e foi até que chegou Abraão. Abraão obedeceu. Nós sabemos, está escrito lá na carta aos judeus messiânicos, aos hebreus, está escrito lá que Abraão foi justificado pelo quê? Justificado pela fé. E aí as pessoas entendem, ele foi justificado pela fé, não foi por obediência à lei. Muito pelo contrário, ele obedeceu à lei pela fé. Ele foi justificado pela fé. Por quê? Porque a lei ainda não tinha sido dada por escrito, mas ele sabia, ele conhecia tudo o que Deus queria e o que Deus não queria. E ele obedeceu pela fé. Ele fez de coração, ele fez por amor. Ele não fez simplesmente por obrigação. Olha, está escrito aqui, você tem que obedecer. Não.
ele obedeceu pela fé. E isso trouxe justificativa e abençoou a vida e a posteridade de Abraão. Olha que coisa fantástica! Então, o que eu tenho aqui? Que esses fundamentos, eles foram escritos na eternidade. Por isso que Jesus não aboliu absolutamente nada. Isso está nos meus vídeos anteriores, assista, inclusive nos vídeos que falam sobre a Torá do Mashiach, a lei de Cristo, né? Assista, porque eu falo a respeito disso. Jesus não aboliu nada. Por quê? Porque isso foi escrito na eternidade. Isso já foi escrito lá na eternidade, antes de tudo ter sido criado. E Deus ensinou para que o seu povo também seguisse por isso. Então o texto diz o quê? Busquem pelas veredas antigas, retornem aos fundamentos eternos. Quantas coisas, queridos, quantas coisas, olha, fundamentos, eles estão aqui, Deus está falando, volta para os fundamentos. Quantos fundamentos foram deixados de lado? Quantos fundamentos nós simplesmente abandonamos? E Deus está falando, retorno. Esses dias são dias de retorno. Deus está nos chamando de volta. Para voltar para os fundamentos. Busquem pelas veredas antigas. Perguntem pelo bom caminho. O bom caminho é Jesus. Que na verdade é também o quê? Os próprios fundamentos. O apóstolo João disse que no princípio ele era a palavra. Ele próprio, Yeshua, Jesus, era os fundamentos. Ele era a palavra e ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é tremendo. Busque pelas veredas antigas. Retorne aos fundamentos. Busque pelo bom caminho, que é Jesus e é a própria palavra. Ande por ele e você vai ter paz na sua vida. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo entendimento tão tremendo e profundo que o Senhor nos dá. Eu quero, Senhor, declarar em nome de Jesus que as nossas vidas serão mudadas, transformadas pelo poder do Teu Espírito, e o Brasil será abençoado e nossas casas também, em nome de Jesus. Antes de você sair desse vídeo, que eu vou encerrar, mas antes disso, olha, escuta o que eu vou falar para você. Deus vai mudar a vida do Brasil. Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar a tua história, a história da tua família, a história da tua casa. Esses dias de retorno também são dias de julgamento. São dias em que Deus pesa as nossas ações, mas aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que estão clamando pela justiça, aqueles que estão buscando ansiosamente que Deus traga perdão e transformação, queridos, pode escrever o que eu estou falando. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu pedido de oração. Tem um número de WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Manda o teu pedido, nós vamos orar por você. E também acesse o canal do nosso ministério, do Ministério Beit Church. O link também está na descrição do vídeo. E amanhã nós nos vemos novamente com mais um vídeo falando sobre esses dias de retorno. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Shalom!